Direito de resposta admitido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Direito de resposta concedido a Marcelo Alencar. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro concede um direito de resposta a Marcelo Alencar por ofensas à honra do candidato do PSDB. Dessa vez, o punido foi o candidato Jorge Bittar, do PT. O horário eleitoral gratuito é uma conquista da democracia. Ele serve para debater ideias, para apresentar propostas. O que mais espanta é que um partido como o PT, que tanto se orgulha da sua origem de lutas, que tanto proclama sua diferença em relação aos partidos tradicionais, seja flagrado adotando a calúnia como arma eleitoral, repetindo uma prática que é marca registrada de tudo o que de pior existe na política brasileira. Em nome do respeito que o eleitor merece, Marcelo Alencar vai continuar apresentando suas propostas. E gostaria de debater com o candidato do PT sempre no plano das ideias. Nada além de propostas e ideias para tirar o estado do Rio da falência. Governar para mudar. Para governar. Governar. Em Angra dos Reis, o estaleiro Verolme foi fechado e o pessoal despedido sem indenização. A prefeitura do PT e os metalúrgicos salvaram a empresa do naufrágio. A prefeitura distribuiu cestas básicas entre os trabalhadores e, junto com o sindicato, assumiu a linha de frente das negociações com os governos federal, estadual e a iniciativa privada. O estaleiro foi reaberto, novos empregos foram criados e hoje os metalúrgicos, como acionistas da empresa, também são responsáveis pelo destino do Verolme. Garantir empregos, marca das administrações petistas. Criar novos empregos, compromisso de honra do governo Bittar. Como governador, eu vou fazer o mesmo que fizemos em Angra dos Reis, recuperando a indústria de construção naval e criando milhares de novos empregos. Hoje, como parte do programa Emprego para Todos, eu quero falar sobre a criação de frentes de trabalho. Vou destinar 10% de todo o ICMS arrecadado pelo governo do estado. Quando secretário de Trabalho do governo Leonel Brizola, criei o programa Ateliê da Informática. O objetivo desse programa, abrir as portas do mundo da informática, o acesso ao computador para jovens pobres na faixa de 3 a 17 anos. As primeiras oficinas de computação começarão a ser instaladas ainda este ano, no Jacarezinho e na Rocinha, e se transformarão em microempresas. Isto sim é garantir emprego. Como senador, vou lutar por uma legislação mais justa para as pessoas portadoras de deficiência. Isso não é só uma promessa. Sempre que fui eleito para fazer, eu fiz. Como prefeito, Jorge Roberto Silveira reformou o Instituto dos Cegos, construiu rampas em praticamente todas as esquinas da cidade e protetoras nas calçadas. Elaborou uma legislação em defesa dos deficientes. Tornou Niterói um lugar melhor e mais generoso para todos. Isso não é só promessa, são realizações concretas em benefício da população. Sou Jorge Roberto Silveira, candidato a senador pela Força do Povo. Marcelo Alencar, governador. Arthur da Távola, o senador. O Arthur da Távola que você conheceu como jornalista de O Globo e de O Dia. O Arthur da Távola que você admirava como combativo e participante do programa Haroldo de Andrade é o mesmo parlamentar que liderou na Câmara a aprovação do Plano Real. E é o Arthur da Távola que você vai eleger para renovar o Senado e para garantir com Fernando Henrique a continuidade do plano. Arthur da Távola é o senador. É por isso que você deve votar assim. Arthur da Távola, o senador. Nelson Carneiro, senador. É de Nelson Carneiro o projeto de lei que concede incentivos fiscais aos municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Este projeto visa incrementar o comércio, incentivar indústrias a se estabelecerem nestes locais, gerar empregos e diminuir o grau de pobreza nestas regiões. Seria injustiça não ressaltar que a luta pelos incentivos fiscais tem contado com o apoio de quase toda a bancada fluminense. Você vai votar em 2 senadores. Dê um dos seus votos a Nelson Carneiro. Uma das questões mais absurdas desse país é o jogo clandestino. Joga-se no bicho nas ruas.
joga-se em cassinos clandestinos. Por que não legalizar a atividade? Legalizando-a, nós não vamos permitir mais que os políticos sejam corrompidos, que a polícia seja corrompida e a atividade do jogo, por exemplo, nos cassinos das cidades turísticas, incrementarão o desenvolvimento dessas cidades. E quanto ao jogo do bicho, dará meios e modos de nós, por exemplo, ampararmos a criança desamparada. Você não tem pejo nem vergonha de pedir votos? Depois de ser omisso, deixando que roubasse o dinheiro pela máfia do orçamento, e agora não dando coro para que os ladrões fossem absolvidos, a população está indignada. As pessoas que se julgam práticas confundem com frequência a febre com a doença que a acarreta. E por isso não entendem que o homem não pode realizar obra superior do ponto de vista ético àquilo que está em seu coração e que está em seu espírito. Por isso é que eu tenho lhes falado da necessidade da regeneração nacional, que só pode vir das pessoas que já entenderam que existe apenas um caminho, uma verdade e uma vida, que é aquela apontada pelas Escrituras. Meus amigos eleitores, relembrando, eu sou o Aldemar Furtado, engenheiro mecânico, empresário, presidente regional do PSD e candidato pela primeira vez ao Senado Federal, defendendo a ideia de que o verdadeiro trabalho de um senador é atuar junto aos governos e empresários para conseguir recursos para o desenvolvimento do Estado. E esse cargo eu chamei de senador gerente. E esse foi o meu compromisso, que continua de pé e que cumprirei rigorosamente. Lembre-se, renovar é votar em quem concorre pela primeira vez. Conto com o seu voto. Eleitores do Rio de Janeiro, sou médico formado pela UFRJ, sou formado em Ciências Exatas, Física e Matemática pela UERJ, tenho formação em arte, precisamente pintura, pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Estudo e trabalho muito exercendo essas atividades na Ilha do Governador, lugar onde nasci, fui criado e moro. Nunca participei de qualquer coisa relativa à política. Me candidatei ao Senado porque, como homem de ciência e cristão, acredito que não é natural para o ser humano viver a fome e a miséria, quando Deus colocou na Terra uma riqueza infinita de recursos naturais, esperando que nós os utilizemos plena e racionalmente. Acredito que para alcançarmos este objetivo, teremos que ter um Estado democrático, porém forte, informado, organizado e ordeiro. Tenho levado ao eleitor o conhecimento de assuntos de importância para a nação. Aumenta mais ainda a minha indignação ao ver que a maioria dos outros postulantes ao Senado não apresentam absolutamente nada de concreto com relação aos problemas do país e até mesmo do nosso Estado. O PRONA tem um projeto para o Brasil. O livro deste projeto será lançado pelo Dr. Enéas no dia 15 próximo, no auditório da ABI, às 17 horas, no Rio de Janeiro. Atenção, comerciários do Rio de Janeiro. Sabemos que a classe dos comerciários é uma das mais sacrificadas do Estado. Passam 8 e até 10 horas em pé,
uma jornada de trabalho estafante, sacrificando assim sua própria saúde. Os comerciários, em sua grande maioria, são obrigados a abrir mercadorias, arrumar seções, remarcar estoque no final de cada mês. Tarefas estas fora do expediente e, o que é pior, sem receberem horas extras correspondentes. Em regra, os comerciários são obrigados a pagar os cheques devolvidos sem provisão de fundos por compras efetuadas pelos clientes, o que é um absurdo e uma imoralidade. O risco do negócio é de responsabilidade exclusiva do empresário. Companheiros comerciários, ajudem-me a ir para o Senado, porque juntamente com os nossos representantes na Câmara Federal e particularmente com os nossos deputados na Assembleia Legislativa, vamos criar uma comissão em defesa dos comerciários, a qual terá como finalidade primordial receber denúncias dos comerciários, apurá-las e encaminhá-las à Justiça do Trabalho. Vamos lutar juntos. Ligue para nós. Venha fazer parte de uma nova geração de políticos. Eliane Cunha, número 442. O povo vota fé, acredita, benedita. Jovem, a sua luta também é nossa. Tenho certeza que você não vai se deixar enganar. A sua ousadia na política, a sua esperança na vida é que vai garantir. Vem com a gente mudar de verdade. Com Lula na presidência, Bittar no governo do estado e eu no Senado, o teu futuro será garantido. Bota fé. Em fim de junho, pouco antes da... Mas a verdade é que não fez nada. Agora, na hora dos salários, as reivindicações dos metalúrgicos são chamadas de inoportunas, de eleitoreiras, até de impatrióticas. Isso não é ético, gente. Salário é dignidade do povo e é crescimento da economia. Não há plano bom sem desenvolvimento e sem melhoria de salários. Eu quero ser o senador do emprego e do salário. Mundial de Vôlei Masculino. A Globo é mais Brasil. Difamar uma mulher como a Natália? Você prefere um Brasil assim ou assim? Fernando Henrique, presidente. A mão que está unindo o Brasil. Para quem quer emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Fernando Henrique, presidente. Um país que se diz democrático tem de dar oportunidades iguais a todos os seus cidadãos. E o Brasil tem sido injusto com uma parcela importante de sua população. As pessoas portadoras de deficiências físicas. Elas somam 15 milhões de brasileiros e somente 3% recebem algum tipo de apoio do Estado. Os outros 97% vivem exclusivamente com o apoio de suas famílias ou de instituições beneficentes privadas. Temos que garantir escola e trabalho para os portadores de deficiência. Essa é a única forma de assegurar a eles a oportunidade que precisam para se integrar socialmente. Outra questão muito grave é que 70% das deficiências poderiam ser evitadas ou atenuadas com medidas de prevenção. No meu governo, vamos desenvolver programas de prevenção da deficiência em várias áreas. Só com programas preventivos sérios, bem aplicados, podemos evitar que até o final do século tenhamos 3 milhões de novos portadores de deficiências físicas. Para tornar menos dura a vida dessas pessoas, é nosso dever facilitar-lhes o cotidiano. Por isso, vamos fazer com que os transportes sejam adaptados para facilitar a sua locomoção. E vamos incentivar estados e prefeituras a aplicar as normas que proíbem a construção de barreiras arquitetônicas. São medidas simples que podem tornar muito melhor a vida do deficiente. E uma medida justa
que tem de sair do papel é a Lei Orgânica da Assistência, que prevê a concessão de um salário mínimo para os portadores de deficiência. Até hoje, essa lei não foi implantada. Nós vamos lutar por sua implantação, dentro dos recursos disponíveis. E mais do que tudo, vamos dar ao portador de deficiência física o respeito que ele merece, estimulando a sociedade a dar oportunidades para que ele possa trabalhar e produzir como qualquer outro cidadão. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Na hora de votar, você vai usar duas cédulas. Na cédula amarela, você vai votar para presidente. Marque um X no primeiro nome, Fernando Henrique. Depois, vote em seu candidato a governador e em 2 candidatos a senador. Na cédula branca, você vai escrever o nome ou o número de seu candidato a deputado federal e de seu candidato a deputado estadual. Não perca seu voto. Vote certo. Se tem um Brasil que só nos enche de orgulho, é o Brasil da cultura e das artes. Durante anos, os governos olharam a cultura neste país como algo bonito, mas que não era necessário. Pois eu digo que cultura é uma forma fantástica de combater a violência, a corrupção, a miséria, de dar consciência às pessoas sobre os problemas sociais e de desenvolver a cidadania, o amor pelo país. Nós precisamos do cinema e do teatro denunciando, empurrando o Brasil para o melhor. Precisamos da música brasileira, que é uma das mais competentes das nossas indústrias, reafirmando a cada canção que esse país é um grande país. Mas isso não se faz com poesia nem com discurso. Primeiro, eu quero que o Ministério da Cultura tenha, além de mais verba, uma visão maior sobre a cultura. Um ministério que olhe o cinema, o teatro, a música, a literatura, não como coisas de importância menor que merecem as migalhas do governo, mas como indústrias que merecem respeito, que, se incentivadas, trazem dividendos de toda a espécie. Ninguém mostra melhor o Brasil e suas belezas turísticas do que a música popular, a literatura e o cinema. E isso não é desimportante. A pintura, a arte popular, fazem a gente amar o Brasil, os outros seres humanos, a ter orgulho do país em que a gente vive. O Brasil precisa de comer, precisa de escola, o Brasil precisa de emprego, de segurança, mas precisa também de cultura. No meu governo, eu vou tratar de cultura como coisa essencial para o país. Como senador, eu ajudei a fazer uma lei que permite às empresas abaterem no imposto de renda uma parcela do dinheiro que elas usarem para patrocinar projetos culturais, como um filme ou uma peça de teatro. Mas é preciso aperfeiçoar essa lei
para que o dinheiro chegue mais rápido aos artistas, sem burocracia, sem desvios. Não adianta apostar no talento de um artista e depois cercá-lo de tanta burocracia e de tanta papelada que ele não consegue receber a verba ou trabalhar direito. Eu vou cuidar para que o dinheiro do governo e das empresas destinado à cultura seja distribuído corretamente, sem privilégios nem politicagem, dando vez a todas as formas de cultura e aos velhos e novos talentos. Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite. Chegou a hora, vamos lá que eu quero ver. Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique. Eu quero H, eu quero ser. Hoje é dia de comício em Feira de Santana, na Bahia. Amanhã tem carreata em Natal e comício em Recife. É o aperto de mão do Brasil empolgando o povo brasileiro. É Fernando Henrique, presidente. Começa aqui o programa do Amin. De cada 10 que nascem, 8 morrem antes de completar o primeiro ano de vida. Morrem por falta de assistência do governo, por falta de dinheiro, por excesso de burocracia. E cada uma que morre deixa 6 pessoas desamparadas. Todo dia, a economia do Brasil fica de luto e não sabe. Assim é a vida da micro e pequena empresa do país. Os pequenos e microempresários são 3,5 milhões neste país. Empregam 60% dos trabalhadores. Respondem por quase metade da produção nacional e por 42% dos salários pagos. Num negócio tão grande como esse, que gera emprego, riqueza, o governo tem que ser parceiro e não o sócio que só quer levar vantagem. Um dia esse país vai dar certo, eu quero estar por perto, ninguém perde por esperar. Burocracia. Se existe uma coisa que atrapalha a vontade de ter o próprio negócio, é a papelada. É preciso facilitar a abertura e o funcionamento de novas empresas, para que elas se multipliquem e aumentem o mercado de trabalho. O sonho de todo aquele que trabalha é ter o seu próprio negócio. Essa é a verdadeira sensação de liberdade e independência. Mercado de trabalho. Quem pode assinar a maioria das carteiras de trabalho é o pequeno, o micro e o médio empresário, e não o governo. Por isso, eu quero ser parceiro deles. Um governo aberto e ativo, que transforma essa parceria na fábrica de oportunidades de emprego e de riqueza. É isso que o Brasil precisa. Compras governamentais. Uma coisa que deu certo quando eu fui governador foi estimular a criação de cooperativas, de centrais de compras, para permitir que os pequenos associados comprassem matéria-prima nas mesmas condições das grandes empresas e, com isso, pudessem ter produtos com preços competitivos. Um dia esse país vai dar certo, eu quero estar por perto, ninguém perde por esperar. O programa criado pelo prefeito Paulo Maluf facilitou a vida da micro e pequena empresa. Diminuiu a burocracia, legalizou empresas, aumentou a arrecadação. E o que é mais importante, aumentou o volume de vendas dessas empresas. Força para quem dá emprego. Resumindo, o presidente que quiser ser o verdadeiro parceiro dos pequenos tem que fazer o seguinte: primeiro, diminuir os impostos. Segundo, facilitar o crédito com juros mais baixos. Terceiro, criar e financiar cooperativas, associações, as chamadas centrais de compra, para que os pequenos possam comprar matéria-prima com preços menores. E, finalmente, facilitar a venda de produtos e serviços das pequenas empresas para o governo. Com isso, estará definitivamente formada a parceria que vai fazer o nosso país crescer. Amigo, esse meu abraço, forte e carinhoso. Não há Brasil sem Rio Grande e nem tirano que mande na alma do Farroupilha. Celso Bernardi para o governo, Azambuja e Vilela para o Senado. Muda Rio Grande. O meu abraço. Mas a gente gosta de você. Receba, amigo, esse abraço. Abraço que é sincero e diz: eu quero a mim, pro meu país.
Para deputado federal, para deputado estadual, vote na legenda de Amin. Vote na legenda de Maluf. Vote PTR. Alguns dias atrás, eu disse aqui que o governo mente, a imprensa mente, e os institutos de pesquisa mentem. Eu mostro hoje aqui a prova irrefragável do que eu disse. Uma cidadã brasileira, a senhora Lisley Figueiredo Kern, de Porto Alegre, foi visitada no dia 8 de setembro por uma entrevistadora do Ibope que lhe perguntou qual o partido de sua preferência para as próximas eleições. Qual não foi sua surpresa ao ver que o nome do Pruna não constava da cartela apresentada a ela para escolha? Indignada, a distinta senhora telefonou-nos e nos mandou um documento assinado com firma reconhecida em tabelião. É assim que eles agem, tentando convencer a população de que nós não existimos. E depois apresentam resultados falsos para eleger quem eles querem. Chegou a hora de acabarmos com a farsa das pesquisas. Não se deixe enganar por essa imprensa podre. Faça o senhor mesmo sua própria pesquisa. Meu nome é Enéas. Frente a frente. Como o candidato do governo se recusa a participar de debates, vamos fazer aqui um confronto entre as ideias dele e as propostas de Orestes Quercia para governar o Brasil. Frente a frente. As estradas. O candidato do governo disse: Todo mundo sabe que as estradas estão esburacadas e que é preciso construir novas estradas. Se o governo não jogar dinheiro fora... As estradas estão esburacadas, sim, é verdade. Mas a responsabilidade pelo abandono das estradas de todo o Brasil é dele. Ele foi ministro da Fazenda e não liberou verbas para reformar as estradas do Brasil inteiro. Vir à televisão para fazer críticas de uma omissão do governo, pela qual ele é o responsável, é no mínimo querer ludibriar a boa-fé do povo brasileiro. Quando governei São Paulo, fiz o maior programa de duplicação, construção e conservação de estradas que esse país já viu. E é isso que, com o seu apoio, meu amigo, minha amiga, vou fazer no Brasil inteiro. Frente a frente. O real depois das eleições. O candidato do governo disse: No programa eleitoral de ontem, eu vi os meus adversários tentando se aproveitar do plano real. A maior prova de que o real está funcionando, está dando certo, é que todos os candidatos agora dizem que apoiam o real. Ao invés de explicar claramente quais são as medidas que vai tomar para garantir o real depois das eleições, o candidato do governo fica se escondendo atrás do real só com interesses eleitoreiros. Dizer que o real é dele e que os outros candidatos não deviam apoiar é uma infantilidade. O real é a nossa moeda e a moeda é uma instituição de todos os cidadãos. É como se dizer que a bandeira nacional é propriedade de alguém. O problema é que o plano está sendo mal conduzido e por isso já temos preços subindo, o confisco da poupança e uma grande insegurança do povo com o que vai acontecer com o real depois das eleições. Uma proposta concreta de reforma fiscal e previdenciária para garantir a continuidade do real, isso o candidato do governo não apresenta. Eles estão querendo brincar com a boa-fé do povo brasileiro. Simplesmente trocar a moeda não é difícil. Difícil é controlar os preços e enfrentar os especuladores e banqueiros. Difícil é aumentar os salários sem causar inflação. Difícil é ter um projeto de desenvolvimento que leve esse país para frente. E para fazer o que é difícil, é preciso ter muita experiência. Os poucos meses que o candidato do governo esteve como ministro não são suficientes para dar essa experiência. Posso dizer isso porque, além de senador, tenho 8 anos de administrador, como prefeito e como governador. Na minha experiência, você pode confiar. Frente a frente. O rendimento da poupança. Em entrevista ao jornal O Globo, o carioca Fernando Henrique falou sobre vários assuntos, entre eles a poupança. Quem tem dinheiro na poupança deve deixar. E o que vai acontecer? Nada. Em julho, o rendimento vai ser real, ao invés de vir na espuma inflacionária.
O candidato do governo diz uma coisa e faz outra. Disse que o rendimento da caderneta de poupança seria real. Assumiu esse compromisso. Mas agora defende as medidas que diminuem o rendimento e prejudicam a população pobre de todo o país. Veja o que aconteceu. De janeiro até agosto, o rendimento da caderneta de poupança foi de 883%. Mas a inflação no mesmo período, medida pela Fundação Getúlio Vargas, foi maior, 1.153%. Perda para os poupadores, 270 pontos percentuais. Agora, no mês de agosto, com a moeda estável, a situação da poupança foi a seguinte: rendimento, 2,64%. Inflação medida pelo IPCR, índice escolhido pelo governo para reajustar salários, 5,46%. Perda para os poupadores, 2,82%. Enquanto isso, os banqueiros emprestam o dinheiro a 10% ao mês. Além do confisco contra os poupadores, o governo, na verdade, está atuando contra o Plano Real. Peço a você que medite um pouco sobre isso. Há uma regra universal de que a poupança popular é fundamental para o equilíbrio econômico e para assegurar a inflação em qualquer país. A verdade é que o candidato do governo está se utilizando do Plano Real para tentar ganhar as eleições, sem se preocupar com a volta da inflação depois das eleições. No meu governo, jamais deixarei que isso aconteça. Frente a frente, os especuladores. O candidato do governo disse: Acontece que os índices de inflação medidos até agora expressam os aumentos abusivos do final de junho feitos pelos especuladores. Isso que o candidato do governo disse é prova definitiva de sua própria fraqueza. Pense comigo, meu amigo, minha amiga, o ministro da Fazenda era ele. Quem tinha de ter pulso firme com os especuladores e remarcadores de preços era exatamente ele. Confessar que os especuladores ganharam a parada e fizeram aumentos abusivos é confessar a própria fraqueza. E quem foi ministro fraco, de um governo fraco, não é agora que vai ter força para segurar a inflação. É por isso que os grandes empresários e os banqueiros estão apoiando a candidatura dele. Eles querem alguém fraco, que eles possam dominar, manobrar. E é por isso também que os grandes empresários, que os banqueiros, não apoiam a minha candidatura. Eles sabem muito bem que eu não me curvo às suas exigências e que eu ficarei sempre ao lado do povo. Como agora estou ao lado de todos os trabalhadores, aposentados e pensionistas, exigindo o reajuste de 12% já. Para levar o Brasil para frente, 1, 2, Quércia, presidente. Jovem governador do Rio Grande do Sul, a justa distribuição da propriedade para a população brasileira prosperar, trabalhar e produzir. Alimentar as nossas crianças, dar um acompanhamento médico, assistência médica. No ar, a força do povo. O programa de Brizola, presidente. Atenção, Paraíba. Quem vota em Lúcia Braga para governadora, vota em Brizola, presidente. Preste atenção nos outros candidatos e em seus programas luxuosos e sofisticados. Note como estão lendo textos preparados, sem alma, sem um mínimo de compromisso com as suas ideias. Lula, que agora quer agradar todo mundo, aparou a barba. E com medo de perder votos, não diz que é contra o Plano Real. Fernando Henrique, que usa e abusa da exploração do mesmo real, tem tanto dinheiro que chegou a contratar pesquisas eletrônicas para escolher cada gesto, cada palavra que deve ser utilizada, como revelou o jornal O Estado de São Paulo. São milhões de dólares usados para que o candidato pareça a você, eleitor, aquilo que na verdade não é. Na hora de votar, pense em que tipo de presidente você quer. Um ator? Um homem de marketing? Que dança conforme a música e não pensa senão em enganar você? Ou então, alguém que tem história, que tenha uma trajetória de vida e que nunca, nem nos momentos mais difíceis, deixou de dizer a verdade ao povo brasileiro. Atenção, povo de São Paulo. Quem vota em Francisco Rossi para governador, vota em Brizola, presidente. Meu irmão e minha irmã,
nós estamos chegando na reta final. Vocês devem estar avaliando essa situação. Será que esses candidatos enganadores merecem o teu voto? Teu voto livre, independente, honesto, honrado? Um é inexperiente, vai acabar sendo um joguete dos grupos e dos radicais. E o outro abjurou seu passado, está a serviço dos grupos econômicos. Vamos juntos, vamos tirar o nosso país deste atoleiro em que o colocaram. Atenção, Mato Grosso. Quem vota em Dante de Oliveira para governador, vota em Brizola presidente. O povo do interior é povo trabalhador, sabe semear a vida, plantar alegria, colher o amor. E do que mais precisa, água pra poder plantar, terra molhada, semente na mão, fartura na mesa e o direito de ser cidadão. Amigo, pátria é o berço, é o lar, é o túmulo. Berço e túmulo são iguais. O lar é a vida que precisamos humanizar. A concentração de riqueza fez da vida de milhões de irmãos uma verdadeira tragédia. São brasileiros de carteirinha, vestem verde, amarelo, azul, torcem para que o Brasil dê certo. O presidente Collor organizou o Estado para melhorar a vida do povo. Quer uma prova? Para os agricultores, em setembro de 1991, em São Paulo, o presidente lançou o plano Preço, Equivalência, Produto. Para os assalariados, garantiu um salário de $25 mais que o atual. Cito uma categoria de trabalhadores, os taxistas. Eles têm um deputado, Euclides de Mello de São Paulo, que conseguiu a cidade dos taxistas. Financiamento especial, redução de impostos, uso de gás natural e a participação do taxista nas decisões da indústria. Assim como o lar desta classe de trabalhadores melhorou, eu quero melhorar o lar de milhões de irmãos. Esse compromisso eu assumo. Para deputado federal e estadual, escreva PRN. Vote PRN, porque é o melhor. Meus amigos, a violência nas grandes cidades atingiu um nível que a sociedade não pode mais suportar. A população com medo e angustiada vê a todo momento bandidos tomando as cidades e invadindo delegacias, soltando presos, assaltando bancos, sequestrando menores e adultos, violando lares e matando ricos e pobres. O povo percebe que não existe autoridade nos governantes e que os criminosos e bandidos desprezam a lei porque acreditam na impunidade. A democracia só é um regime forte quando suas leis são cumpridas. Mas se essas leis são feitas por um Congresso que não trabalha, que é corporativista, que não vota a revisão constitucional, nem o orçamento da União, que acoberta a corrupção dentro de sua própria casa, como ocorreu na CPI do orçamento, onde ninguém foi preso ou teve os bens confiscados, esse Congresso estimula a impunidade e desacredita os poderes constituídos. Os direitos humanos têm que ser voltados para o cidadão ordeiro e trabalhador, e não para bandidos ou criminosos, estejam no governo ou não. Um presidente com ideias novas, disposição para a luta e sem envolvimentos com grupos econômicos ou com chavos políticos, vai reverter esse quadro, exigindo que o Congresso vote as leis e que a justiça termine com a impunidade. Você, eleitor, pode mudar tudo em 3 de outubro. Está começando o programa do governador que vai trazer paz e emprego ao Rio. É claro que você já sabe, está começando o programa de Marcelo Alencar. Marcelo, vem cá. Uma das propostas mais arrojadas do futuro governo Marcelo Alencar é o Sistema Integrado de Transportes. Com um só bilhete, será possível andar de ônibus, trem, metrô ou barca. Veja como vai funcionar. Imagine alguém que mora na zona oeste do Rio de Janeiro e quer ir para a Cinelândia. Esta pessoa compra um bilhete e vai de ônibus até a estação de Campo Grande. Dali, ela vai de trem até a Central e depois toma o metrô até a Cinelândia. Tudo isto pagando um só bilhete. Detalhe, no governo Marcelo Alencar, trem vai ter conforto, segurança e vai cumprir horário. A falta de saneamento também é uma violência que atinge grande parte da população do estado do Rio.
Faltam esgotos, água e pavimentação. O Estado não tem agentes de saúde em número suficiente e não faz campanhas educativas para orientar a população. A mortalidade infantil faz muitas vítimas. A falta de saneamento mata mais do que a criminalidade no Rio de Janeiro. Isso quem diz é gente de entidades internacionais como a Organização Mundial de Saúde. No caso do Rio, quem aperta o gatilho é a omissão que se instalou no governo do Estado. E isso, minha gente, quem diz sou eu. Os últimos governos deixaram a população entregue à própria sorte. Principalmente o povo mais carente. Não há planejamento, não há investimentos. É uma falta de sensibilidade, uma desumanidade o que estão fazendo com a nossa gente. Eu vou acabar com essa omissão criminosa, com essa violência contra a população do Rio. Sanear não é obra apenas de engenharia. Saneamento é prevenção de doenças. Saneamento e saúde básica serão prioritários no governo Marcelo Alencar. Veja o que Marcelo vai fazer. Drenar e pavimentar 1000 quilômetros de ruas na Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Construir os emissários submarinos de Niterói e da Barra da Tijuca com prévio tratamento de esgotos. Controlar o lançamento de esgotos ao longo do Rio Paraíba do Sul, que abastece 80% da população do estado. Formar agentes de saúde para educação comunitária e prevenção de doenças, principalmente na Baixada e no interior, sempre em parcerias com as prefeituras. Compromissos de Marcelo Alencar. Está faltando cuidado com a saúde da gente do Rio. Marcelo vai drenar e pavimentar ruas. Serão 1000 quilômetros até o final do seu governo. A vida vai ficar melhor. Saneamento básico e saúde. Uma grande obra só pode ser feita por um grande governador. Eu já disse aqui no meu programa e repito. O governo não pode ser um problema. Ele tem que ser parte da solução. Os governantes que o Rio de Janeiro teve nos últimos tempos não foram apenas incompetentes quando deixaram de investir em saneamento básico e saúde. Eles foram pouco inteligentes. Quando o Estado não cuida do saneamento, acaba gastando muito mais com os hospitais. Meu governo vai ter uma política integrada e séria de saneamento e saúde. Eu vou investir muito em saneamento para não ter que remediar depois. Continua a escalada rumo à vitória de Marcelo Alencar. Quarta-feira, Marcelo foi receber o abraço do povo de Resende no calçadão do centro da cidade. À tarde fez carreata em Barra do Piraí e à noite foi recebido com muito entusiasmo pelo povo de Nova Iguaçu. E atenção, povo de Campos, neste domingo tem comício de Marcelo com trio elétrico na cidade. Você não pode perder. Alô, 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 Marcelo. Alô, alô, você que vai votar em Marcelo Alencar, preste atenção. Você que já deu a sua sugestão e pegou o material de campanha. Agora ligue pra gente, inscreva-se para fiscalizar as eleições que vão fazer de Marcelo o governador de todo o povo do estado do Rio. Disque 553-4451. Alô, Marcelo. Repetindo, 553-4451. Alô, Marcelo. Hoje eu vou falar de uma pesquisa, mas não dessas de intenção de voto, de quem sobe, de quem desce. É sobre uma pesquisa que me deixa orgulhoso de ser artista. Uma empresa de pesquisa chamada Ogilvy & Mather ouviu centenas de pessoas para medir o conteúdo de brasilidade, quem é confiável, quem não é, quem engana o povo fingindo ser honesto, que disputa a eleição com promessas falsas e quem fala a verdade. Resultado óbvio. Os brasileiros não gostam de ser tapeados pelos políticos. Acham que a maioria não cumpre o que prometeu. Deputados, senadores, prefeitos, todo mundo. Os brasileiros sentem falta de líderes novos, sinceros, que cumpram suas promessas. Agora, o que mais me comoveu nessa pesquisa foi saber a opinião de tanta gente sobre os artistas. A pergunta era clara. Quem você acha que faz o que pode para ajudar o Brasil? 56%
afirmam que são os artistas. Os artistas fazem de sua arte um meio de alegrar, emocionar, mobilizar, conscientizar o espectador. Durante esses 40 e poucos dias de conversa com você, leitor, num papo franco, aberto, sincero e honesto, procurei mostrar minha experiência de vida, o que me levou à política e minhas propostas para governar o estado do Rio de Janeiro. Estou convencido de que todos esses políticos que se apresentam como candidatos têm muito que aprender com os artistas. Político não pode ser ator na vida real. Não pode fingir que vai fazer. Tem que fazer mesmo. Como artista, quero ser um governador do PMDB que fará tudo o que se espera para recuperar o Rio de Janeiro. Vejam o que está fazendo o PMDB no governo da cidade, cumprindo suas promessas. 75 mil matrículas a mais nas escolas públicas. Recuperou os hospitais Souza Aguiar e Miguel Couto. Isentou do IPTU os aposentados e pensionistas de baixa renda. Fez obras no rabicho do metrô da Tijuca. 10 mil novos pontos de luz na cidade. Retirou os camelôs do calçadão de Campo Grande, Largo da Carioca, Praça Sentes Penha, Madureira, Nossa Senhora de Copacabana, Largo do Machado, Rio Branco e Presidente Vargas. Iluminou a Rocinha, instituiu a coleta domiciliar de lixo com garis comunitários na Rocinha e no Salgueiro. Desapropriou a quadra do Salgueiro e cedeu para a escola de samba Vila Isabel. Eles querem lideranças novas. Eu sou uma. Querem talento e honestidade. Modéstia à parte, eu tenho. Estou orgulhoso de saber que confiam em mim, em nós, os artistas. Para governador, Milton Gonçalves. Para presidente, Orestes Quercia. Atores são eles. Hoje, Milton Gonçalves estará na festa do Bloco Afro Orumilá. Chama o general Milton Cruz. General Newton Cruz, o que é o voto libertação? Voto libertação vai ser o voto do trabalhador favelado, da dona de casa favelada, do jovem favelado, daqueles que querem dias mais tranquilos. Será aquele voto que você vai dar, meu amigo, minha amiga, no isolamento da cabine eleitoral. Lá, você vai ser mais poderoso. Você vai ser mais poderosa do que o bandido que violenta suas filhas, que arrasta seus filhos para as bocas de fumo. No isolamento da cabine eleitoral, você vai ter nas mãos uma arma mais poderosa do que a metralhadora do bandido, do que o AR-15. Você vai derrubar com o seu voto o poder dos marginais. Você vai se libertar dos tiroteios, da angústia, do medo. Esse é o voto libertação. O voto que você vai me dar no dia 3 de outubro. E eu lhe darei paz, tranquilidade, segurança para você e sua família. Na cabine eleitoral, decidindo em segredo. O voto libertação será a sua grande arma para a conquista de dias melhores. O nosso estado vai marchar para o futuro, mais alegre, mais seguro, com o nosso ideal Newton Cruz. Chama a hora da mudança, chama o verde da esperança, chama o nosso general Newton Cruz. Chama a hora da mudança, chama o verde da esperança, chama o nosso general. O toque da alvorada chamou, é o governador que a gente precisa ter. Arrependa-se sabendo escolher, votando em quem vai defender você. A chamada é geral, o coração conduz. Chama o general Newton Cruz. A chamada é geral, o coração conduz. Chama o general Newton Cruz. A chamada é geral, o coração conduz. Chama o general.
Você que votou em Collor em 1989, proteste contra sua cassação, votando nos candidatos do PRN. Mauro César tem sempre afirmado que o seu governo, o governo do PRN, não tem compromisso com quem quer que seja, a não ser com o povo do Rio de Janeiro. Assim é que, eleito, realizará uma verdadeira revolução administrativa no serviço público estadual. Vejam quais serão as principais medidas do governo Mauro César, o governo do PRN. Extinção de todos os cargos em comissão, suspensão de toda a publicidade do governo estadual, remanejamento de todos os recursos economizados com essas medidas para educação, saúde e segurança, valorização do servidor público concursado. O secretariado será todo ele formado por quadros oriundos das próprias secretarias. A principal bandeira de Mauro César é a educação, porque a educação é prioridade do PRN. Foi assim no governo Collor, será assim em seu governo no Rio de Janeiro. Você que votou em Collor em 1989, proteste contra sua cassação, votando nos candidatos do PRN. Caro eleitor, sou Paulo Santoro, candidato do PRONA ao governo do estado. Como você pode notar nas ruas, o PRONA vem crescendo assustadoramente. Não só a candidatura do Dr. Enéas, como a nossa a governo do estado. Eu digo assustadoramente para os institutos de pesquisa que até hoje não conseguiram definir isso. Eu não sei por que me causa dúvida, por que eles não conseguem ver a verdade. Vejam, senhores, o seguinte, como é feita a tendência. Candidato A, 45%, candidato B, 24%, candidato C, 3%, candidato D, 2%. Naturalmente, eleitor, você, o seu candidato, não está aqui em 45%. É só você verificar nas ruas, está aqui em 2%. Então você, às vezes, deixa de votar no seu candidato porque você é um vitorioso. Isso é que nós temos que acabar. Nós temos que fazer com que eles não elejam por nós. Você tem o direito de eleger quem você quiser. Acredite em você, acredite no seu candidato. Vamos nos unir. Por isso, precisamos que você seja um fiscal voluntário do PRONA. Ligue para nós, 516-1241, até às 23 horas. Amigo do Rio, você tem dúvidas em quem votar? Você não está sozinho. As pesquisas mostram que mais de 70% dos eleitores ainda não decidiu em quem votar. É fácil entender o motivo. Ninguém acredita mais nesses políticos de sempre, sempre querendo levar vantagem em tudo. Grande parte deles é ligada a partidos que já governaram o Rio e quase acabaram com todos nós. Você pode não acreditar nos políticos tradicionais, mas acredite no seu voto. Com o seu voto, você pode acertar as contas com os políticos que traíram a sua confiança. Peço a você atenção para o nosso partido, o Partido Social Cristão, um partido de novos políticos e sem muitos recursos, e que por isso mesmo tem um só compromisso, com você, eleitor. Não dependemos de grupos financeiros. Para votar em gente séria e honesta, vote num único partido cristão. É muito simples, basta escrever a sigla PSC no lugar da cédula destinada a deputado federal ou estadual. Não vote por votar, vote para mudar. Ronald Ázaro, número 201. Para governar! Governar! Em Angra dos Reis, quando o estaleiro Verome fechou, a prefeitura petista não ficou de braços cruzados. Junto com o sindicato, comandou as negociações com os governos federal, estadual e a iniciativa privada. Milhares de empregos foram garantidos. Garantia do emprego, uma marca do PT. Geração de empregos, um compromisso do governo Bittar. Como governador, eu vou fazer o mesmo que fizemos em Angra dos Reis, recuperando a indústria de construção naval e criando milhares de novos empregos. Hoje, como parte do programa Emprego para Todos, eu quero falar sobre a criação de frentes de trabalho. Vou destinar 10% de todo o ICMS arrecadado pelo governo do estado para projetos desenvolvidos em convênio com as prefeituras sob minha coordenação. Esses projetos irão gerar 165 mil novos empregos.
e irão beneficiar as comunidades mais pobres. Por exemplo, o manilhamento de valas e canais, o calçamento de ruas, a construção de creches comunitárias, a coleta de lixo, a habitação popular. Você sabe que para o PT, e só para o PT, emprego e salários são coisas sagradas. Continua pra mudar, continua a gritar. Aos poderosos não interessa nenhuma transformação, pois são eles que mais ganham no país da inflação. E por isso só seguram preços até a eleição, pra eleger seu candidato e ficarem como estão. Continua pra mudar, continua a gritar. Continua pra mudar, continua a gritar. Só o Lula quer mudar, não é promessa pra ganhar. Só quem veio do povão conhece sua condição. Se subiu e hoje é líder foi por sua competência, saberá tirar o Brasil desse estado de falência. Continua pra mudar, continua a gritar. Continua pra mudar, continua a gritar. Contribua com a campanha do PT. Deposite no Banerj, agência 099, conta número 43678/13 e receba bônus eleitoral. Pra governar! Governar! Em agosto de 89, em entrevista à Rádio JB, Marcelo Alencar, prefeito do Rio, chamou a Associação de Moradores do Recreio dos Bandeirantes de quadrilha de bandidos. E mesmo com o choro das famílias pobres, mandou as máquinas da prefeitura destruírem as casas dos humildes. Mas, no entanto, nada fez contra os invasores ricos, que construíram verdadeiras mansões. Competência contra os pobres tem nome: Marcelo Alencar. Todo mundo sabe o que aconteceu comigo. O atentado agora é coisa para a polícia. Mas uma coisa é certa: ameaça nenhuma, de poderoso nenhum, vai me tirar do caminho que eu escolhi, que é a defesa do nosso povo mais humilde, o nosso povo mais simples. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês. Todo mundo me pergunta: garotinho, que recuperação surpreendente é essa? Sabe por quê? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu quero agradecer a você que me telefonou, você que mandou flores e principalmente você que orou por mim. Quero agradecer ao povo de todo o estado e com muito carinho ao povo de Volta Redonda. Quero agradecer aos médicos da Companhia Siderúrgica Nacional. E a você que, enquanto eu estive em cima de um leito, não deixou que um minuto a nossa campanha parasse. Você me conhece e sabe que o garotinho é osso duro de roer. Não vai ser essa que vai nos tirar do caminho da vitória. Afinal, eu sempre digo: nada é impossível para aquele que crê. E com fé e esperança, nós vamos vencer. Garotinho, o governador competente. Tem um candidato aí dizendo que o garotinho é muito jovem para ser governador. Quanto preconceito! Um homem não deve ser julgado pela sua idade, e sim pelo seu caráter, pela sua capacidade. Eu, quando fui prefeito de Campos, tinha só 27 anos e promovi uma verdadeira revolução na saúde, no transporte, na educação. E é tudo isso que eu quero fazer pelo Rio. Tudo isso e muito mais, com garra e sangue novo. Marcelo Alencar, governador. Arthur da Távola, o senador. O Arthur da Távola que você conheceu como jornalista de O Globo e de O Dia. O Arthur da Távola que você admirava como combativo e participante do programa Haroldo de Andrade é o mesmo parlamentar que liderou na Câmara a aprovação do Plano Real. E é o Arthur da Távola que você vai eleger para renovar o Senado e para garantir com Fernando Henrique a continuidade do plano. Arthur da Távola é o senador. É por isso que você deve votar assim: Arthur da Távola, o senador. Nelson Carneiro, senador. 1978, ditadura militar, campanha eleitoral. A Lei Falcão proibia os candidatos de falar.
Nas TVs, um retrato e um nome. Nas ruas, repressão policial. Nelson Carneiro protestou numa passeata pela democracia contra um cerco de 2.000 soldados. Se hoje escolhemos nossos candidatos por suas ideias, devemos a coragem de pessoas como Nelson Carneiro. Mais poderoso que o arbítrio é o dever de resistir em nome da democracia. Você vai votar em 2 senadores. Dê um de seus votos a Nelson Carneiro. Paulo Ratz, sobre que temas essenciais você pretende legislar no Senado? Sobre 3 questões que impedem a modernidade desse país. A descriminalização da maconha, que faz prender jovens e trabalhadores usuários dela. Sobre a questão do serviço militar obrigatório, que é preciso se acabar para que tenhamos tropas profissionais. E sobre a questão do voto obrigatório. Só vota quem quer. O cidadão deve ter o direito de votar, quando quiser. Ligue para Paulo Ratz. O telefone é 240-6154. Discuta com ele estas ideias. Foi indeferido pelo doutor juiz Rudy Lovenkron o pedido de direito de resposta feito pela nobre deputada Benedita da Silva com relação a este candidato que teria feito alusões aos seus filhos. E o juiz, nas suas premissas, diz que o acontecimento foi público de notório chocar da população, que, na verdade, não houve injúria, calúnia e difamação. Deputada, foi indeferido porque eu tenho consciência do que faço. O PSD participa dessas eleições com o firme propósito de eleger o governador, me eleger senador e eleger deputados federais e deputados estaduais, com a certeza absoluta de que fará um governo de renovação. Basta você ver o perfil dos nossos candidatos. Você, eleitor, que nos cobra tanto, esta é a sua hora. Ou você usa o poder do seu voto agora, ou vai esperar mais alguns anos. Depois, não adianta reclamar dizendo que o brasileiro não sabe votar. O brasileiro é você. Não esqueça, renovar é votar em quem concorre pela primeira vez. A verdade é o que se opõe à mentira, e a mentira é a mãe de todas as armas com que os perversos compõem o seu arsenal para oprimir os tímidos, os de coração manso, os de tendência branda. As armas da demagogia, da hipocrisia, da traição, aquelas que conduzem ao engano, que fazem supor ao povo que democracia é libertinagem, que liberdade é licenciosidade, que todos podemos fazer tudo, mesmo as coisas mais baixas e mais injustas. É preciso denunciar essas coisas. Você que votou em Collor em 1989, proteste contra sua cassação, votando nos candidatos do PRN. Castelo Branco, carioca economista. A imagem de oposição a todos os governantes que os políticos passam para o Rio tem prejudicado imensamente o nosso Estado. A miséria, a violência e o corporativismo só têm beneficiado os outros estados que recebem os investimentos e o progresso. Chega de violência, chega de impunidade. Vamos propor a revisão na Constituição com a implantação da pena de prisão perpétua e de trabalhos forçados em prisões agrícolas e responsabilidade criminal para menores a partir de 12 anos envolvidos em crimes de morte e de crimes hediondos. Chega de violência, pela modernização e reorganização do Rio, pelo voto forte, pela moeda forte. Pense no Rio. Você que votou em Collor em 1989, proteste contra sua cassação, votando nos candidatos do PRN. Eleitores do Rio, falamos hoje de um assunto que conhecemos muito bem como médico. A maconha é uma droga encontrada numa planta indiana chamada cânhamo. Pesquisa científica comprova que sua ação sobre o sistema nervoso central é bastante danosa. Alguns efeitos da maconha são desorientação no tempo e no espaço e alucinações. É frequente em certas pessoas surgir a sensação de terror. Em geral, os usuários adquirem dependência psíquica, isolam-se e tornam-se desajustados no meio social. Nos adolescentes, o perigo é maior ainda, porque pode interromper o processo evolutivo normal. Some-se a isso tudo que o uso da maconha é um degrau para a escalada do vício e do consumo de drogas piores, como o LSD, por exemplo.
Está provado que os viciados em drogas mais fortes começaram pelo uso da maconha. Causa-nos grande indignação que um candidato ao Senado venha aqui na televisão defender a descriminalização do uso da maconha. Será que isso é o que nós pais queremos para nossos filhos? Claro que não. Creio que defensor desse besterol pensa que está morando na Suíça. Somente com o Dr. Enéas na presidência da República poderemos acabar de vez com isso, levando a cabo o grande projeto nacional já lançado em nosso livro. Atenção, comerciários do Rio de Janeiro. Sabemos que a classe dos comerciários é uma das mais sacrificadas do Estado. Passam 8 e até 10 horas em pé, com uma jornada de trabalho estafante, sacrificando assim sua própria saúde. Os comerciários, em sua grande maioria, são obrigados a abrir mercadorias, arrumar seções, remarcar estoque no final de cada mês. Tarefas estas fora do expediente e, o que é pior, sem receberem horas extras correspondentes. Em regra, os comerciários são obrigados a pagarem os cheques devolvidos sem provisão de fundos por compras efetuadas pelos clientes, o que é um absurdo e uma imoralidade. O risco do negócio é de responsabilidade exclusiva do empresário. Companheiros comerciários, ajudem-me a ir para o Senado, porque juntamente com os nossos representantes na Câmara Federal e particularmente com os nossos deputados na Assembleia Legislativa, vamos criar uma comissão em defesa dos comerciários, a qual terá como finalidade primordial receber denúncias dos comerciários, apurá-las e encaminhá-las à Justiça do Trabalho. Vamos lutar juntos. Ligue para nós. Venha fazer parte de uma nova geração de políticos. Eliane Cunha, número 442. Luiz Carlos, o menino da Baixa do Sapateiro, disse-me, se eu fosse um rei e tivesse um palácio, eu colocaria todas as crianças que estão no meio das ruas e essa seria a cidade delas. Elas iriam comer, brincar e estudar. Criança também pensa, por isso resolvi criar o Comitê das Crianças. Eu acredito que com Lula na presidência, Bittar no governo do Estado e eu no Senado, essas crianças terão futuro. Bota fé? Reduzir as tarifas de importação adoidadamente, como o governo vem fazendo, é uma loucura, gente. É querer combater a inflação com o fechamento da nossa indústria, com a redução da produção, com o aumento do desemprego. É a fórmula da recessão que a gente tem tanto combatido e que é uma calamidade num país de tanta injustiça e de tanto desemprego. Quero lutar duramente contra isso no Senado. Eu quero ser, como tenho dito, o senador do emprego e do salário. Nessas eleições você vai votar em 2 senadores. É por isso que eu vou votar em mim e em você, Benedito. Eu vou votar em você e em mim, Saturnino. Bota fé. Precisamos com urgência de eliminar uma injustiça cometida contra os comerciários. Por exemplo, o 13º salário de um trabalhador corresponde ao maior salário pago em um ano. Mas isso não acontece com o comerciário. É preciso mudar. No Senado, vamos estabelecer, através de lei, que os benefícios 13º e férias dos comerciários correspondam à maior remuneração paga em um ano. Isto sim é garantia de dignidade do salário. Como senador, eu vou trabalhar para que mais obras como a Linha Vermelha sejam feitas em nosso estado. Isso não é só promessa. Sempre que fui eleito para fazer, eu fiz. Como prefeito, Jorge Roberto Silveira combateu a corrupção, o desperdício e reduziu o custo das obras públicas. Ao todo foram mais de 1.700 obras importantes, que transformaram a abandonada Niterói de antes na cidade modelo que hoje tanto orgulha seus habitantes. Isso não é só promessa, são realizações concretas em benefício da população. Sou Jorge Roberto Silveira, candidato a senador pela Força do Povo. A vida, as mulheres e as emoções de Roberto Carlos. Amiga conta tudo. Igreja Evangélica proíbe fiéis de assistir à viagem. O show de elegância das atrizes na noite de Diana Ross. Fofoca é com Amiga.